E vamos falar agora com o Jason Vieira, que é economista, chefe da Infinity Asset. Nós vamos falar mais de mercado financeiro, que hoje até que está com um movimento bom, né? Ô Jason, como é que você está vendo essa situação? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Terceiro dia consecutivo de alta nas bolsas de valores. Motivos ali ainda não são muito concretos. Uma alta que pode ser frívola ao mesmo tempo, mas o mercado está aproveitando um pouco alguns sinais importantes que estão rodando aí. Alguns sinais médicos, alguns sinais econômicos. Infelizmente, os sinais econômicos não foram positivos, mas aí essa reação que a gente está observando agora. O Bovespa teve uma alta mais expressiva, devolveu, já está subindo agora na faixa de 3%. Dólar continua caindo, um pouco menos do que antes, mas chegou a romper os R$ 5. O cenário desenhando um pouco melhor. Terceiro dia de alta, dado o contexto que nós estamos passando de volatilidade, de incertezas relacionadas ao Covid, a gente pode muito brevemente comemorar. Agora, chega um momento que tem um piso também, não tem, Jason? Muito aqui no Brasil nós já observamos o mercado, vamos dizer assim, essa não profissionalização, mas essa quantidade de CPFs novos que nós tivemos no mercado financeiro recentemente, que muita gente vai imaginar que vai se perder dada essa crise, mas também teve muita gente que entrou nesse mercado e se especializou, estudou, conhece um pouco mais o mercado, ou seja, também está vendo um contexto de oportunidades. Não, obviamente, o investidor institucional também entra nessas, mas ainda não sabemos se é piso. Esse é um ponto importante. Isso pode ser um respiro só de curto prazo. Como também citei, há sinais assim que podem ser importantes, mas podemos ter dias de volatilidade ainda para frente. Eu fico imaginando, porque agora nós estamos trabalhando muito com expectativas em relação ao que pode acontecer com a economia, e não são expectativas boas, né? Se fala numa possibilidade de recessão mesmo, ainda que seja recessão técnica, depois haja uma melhora. Só que o mercado, e todos nós vamos ter que conviver com números piores quando eles forem confirmados. Então, a queda de atividade no primeiro trimestre, queda de atividade no segundo trimestre, o mercado pode voltar a passar por uma fase de extrema volatilidade por causa disso? Uma coisa que nós, inclusive, já conversamos aqui, Denise, que depois vamos dizer assim, depois de todo esse problema, nós vamos estar com reações aos eventos. Mas, ao mesmo tempo, há uma frivolidade nessa possível reação, ou seja, alguém começar a reagir negativamente a um dado passado, seria mais ou menos reagir a dados positivos do passado recente, ou seja, dados relacionados a janeiro e dezembro não fazem diferença nesse momento. Esperamos que lá na frente se tenha a mesma consciência. Dados relacionados ao passado, talvez também não tenham que fazer diferença, dada a situação que nós estamos passando agora e a dificuldade, importante também ressaltar isso, a dificuldade em se fazer as projeções desse contexto. Vai ser muito difícil, muito ruído estatístico, vai ser uma dificuldade de fazer a mensuração de todo esse cenário, como está sendo difícil fazer a mensuração do cenário futuro. Ou seja, nós temos as apostas mais diversas, desde a aposta do governo, que é de estabilidade, pelo menos do Banco Central, entre 0,02% e 0% de PIB para esse ano, até apostas que superam 5% a 7% de queda do PIB. Muito difícil agora mensurar o cenário. E nós tivemos hoje, falando dos indicadores que saíram, nós tivemos o IBC-BR, que é um retrato do que foi, e tivemos essa projeção do Banco Central, contando com um PIB zero, ainda conservador em relação até à média informal do mercado, porque a gente tem um número que vem no relatório Focus, né, que pareceu bastante real desta semana, por exemplo, contando com uma expansão acima de 1%. Né, vai ser difícil chegarmos a isso, já se discutia antes do coronavírus, não é? Então, qual seria a dose de realidade do que nós tivemos hoje? Lembrando que também saiu o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Denise, sobre o Focus, uma coisa que nós precisamos compreender é o seguinte: muita gente não alterou a projeção do Focus porque está com dificuldade de gerar uma projeção. Muito do que está acontecendo agora são ideias. Você olha para frente, você acha que o PIB vai cair 5%. Está difícil você fazer uma projeção correta para dizer que, com certeza, óbvio, nunca ninguém projeta com certeza, mas a tendência é de que o PIB vai cair 5%, 3%, 4%. Daí, muitas vezes, os economistas acabam não alterando no foco, ou seja, fica aquela última projeção. Há uma contaminação estatística que só vai começar a se desfazer conforme também boa parte dessa crise vai começar a se desfazer. Existe um problema temporal nisso tudo. Não se sabe quando vai acabar, quando os últimos efeitos vão ter ocorrido e quando vai começar a reversão. Por isso, daí a dificuldade. Sobre os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, uma parte, incrivelmente, da reação do mercado financeiro hoje vem de ter sido um número muito ruim. Ele veio muito acima das projeções. Nossa projeção, na média, era de 1.200.000 pedidos de trabalho, de pós-trabalho,
de auxílio-desemprego na semana. Quando eu fiz essa projeção, eu me assustei na semana passada, aí eu fui olhar a mediana de mercado, vi que, inclusive, eu estava até um pouco conservador, mas depois que vieram os números no final de semana, que eram os números ainda atrasados, que tinham sido divulgados, aí todo mundo se convenceu de que o número poderia ter sido, inclusive, muito pior. Ou seja, se esperava algo próximo até de 5 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, veio na faixa de 3,3, mas também denota o seguinte: o impacto econômico já está acontecendo e precisa se repensar o equilíbrio do que é entre o shutdown e a questão econômica, porque já começa a se mensurar a possibilidade de que a manutenção de um shutdown por um período muito prolongado possa levar a uma recessão que venha a custar mais do que o Covid-19. E o fato disso ser colocado à tona, desse tipo de conversa um pouco mais madura, diferente do que está acontecendo no meio político, ser trazido à tona, é o que deixa o mercado um pouco mais alentado do que nós temos nos últimos dias. Tem que ter racionalidade para lidar com isso, mas levar em conta os riscos reais do coronavírus, o quanto que também a sociedade está preparada para manter uma atividade e, ao mesmo tempo, evitar que se alastre a doença, como aconteceu na China. Então, depende muito da capacidade de controle para manter algumas atividades, ou o mínimo de atividade, que a gente sabe que normalidade não pode numa fase como essa. Então, aí que está a dificuldade, né? Chegar a um ponto de equilíbrio. E o problema da discussão disso é que se politizou, obviamente, a discussão, e ao politizar essa discussão, nós não conseguimos chegar a uma conclusão crível, porque parece que se jogou de lados. Ou seja, se você é a favor da abertura, nem que seja parcial ou... Não, você é matador de velhinhos. Se você é contra, você é destruidor da economia. Não, precisamos chegar a um equilíbrio. Precisamos entender o seguinte: nós não somos Europa, nós não somos Estados Unidos, nós não somos China. Nós temos diferenças fundamentais de cada uma dessas localizações, que nós não temos a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos têm para sustentar as pessoas por um período. Nós não temos um sistema de assistência social tão arraigado como se tem na Europa. Nós não temos um sistema de controle humano como tem a China. Ou seja, todas as diferenças regionais têm que ser levadas em conta. Não adianta as pessoas estarem saindo falando assim: não, agora é a hora de gastar, vamos gastar mesmo, porque não sabemos o futuro disso. É muito irresponsável se jogar a coisa dessa maneira, sem pensar na questão equilibrada. E precisamos dar uma assistência aos mais desassistidos, vamos dizer assim. É importantíssimo que essa assistência seja financeira, que não seja coisa de cesta básica. Você precisa dar o dinheiro na mão das pessoas, para as pessoas saberem o que vão fazer com esse dinheiro, que cada um sabe onde o seu calo aperta. A questão também das contas administradas, ou seja, o quanto tempo essas contas podem ser adiadas, não pagas. Tudo isso precisa ser considerado, mas com uma discussão muito madura. A coisa, devagarinho, eu acho que os governantes vão começar a amadurecer um pouco, porque o que tem acontecido nesse momento é que, de cima para baixo, a discussão tem sido infantilizada. Perfeito. Ouvimos o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, até a próxima.